E vamos virar um pouquinho, parar de filosofar e vamos para o mundo dos games com Charles Schweitzer, retrospectiva de 2025. Charles Schweitzer, tem games sencientes? A gente ainda não entrou nesse nível de discussão, não. A gente está mais na discussão daquilo que o PC falou para a gente aqui. Enfim, a gente está querendo desenvolver, obviamente, uma inteligência artificial cada vez mais capaz de mimetizar o nosso próprio comportamento dentro dos jogos. E isso, obviamente, faz parte dessa retrospectiva 2025 do mundo dos games. Uma inteligência artificial nova que, inclusive, eu agora estou me batendo com ela aqui, é a inteligência artificial que foi desenvolvida para o Gran Turismo 7. Então, dentro do PlayStation 5, a gente tem uma inteligência artificial nova pilotando carros e a coisa ficou um pouco mais interessante, viu, Renato? A coisa realmente deu uma evoluída. Mas vamos lá, eu vou trazer uma retrospectiva aqui de 2025, então, do mundo dos games, e depois eu quero trazer uma notícia que, de uma certa forma, ela me impactou e acho que ela perpassa por tudo aquilo que a gente falou hoje. Tá? Vocês vão ver que ela perpassa por tudo aquilo que a gente falou hoje e acho que é uma coisa importante da gente ter na cabeça também quando a gente for olhar para frente. Então, bom, 2025, acho que assim, o primeiro ponto é um ano onde a inteligência artificial generativa saiu do hype e entrou no teste de realidade dentro do mundo dos games. Já temos, então, alguns jogos que, inclusive, estão faturando dinheiro, enfim, usando inteligência artificial. Mas, justamente, a reboque disso, vieram debates pesados sobre custo, sobre ética, sobre impacto, especialmente em artistas e dubladores, mas a realidade é que isso não é mais promessa, né? É um trade-off que está aí, está disponível e é real. Então, acho que, olhando para frente, né, 2026, certamente será um ano onde a gente vai ver mais e mais casos de uso das novas inteligências artificiais dentro dos games. A segunda grande tendência, né, o segundo grande resumo, é que o trabalho nesse setor específico mudou e de forma preocupante. Então, não tem mais, talvez, essas ofertas de emprego sedutoras, como o PC colocou aqui, né, da gente trabalhar num cubículo lá em Londres para desenvolver a inteligência para bater um jogo. Mas o que a gente viu, né, a gente falou muito sobre o inverno do mundo dos games, então, depois dessas demissões em massa, o que a gente viu foi menos estabilidade e mais modelos quase de gig economy para dentro do mundo dos games. Então, a gente está falando de times menores, até competindo com grandes estúdios, mas com maior risco empregatício para quem está no desenvolvimento. Então, enfim, é uma constatação aqui de que a gente está vendo a gig economy também invadir o mundo dos games. A terceira coisa é a mídia especializada, ela sofreu, mas ela não morreu. Então, a gente teve, sim, fechamento de veículos importantes, mas a gente também viu alguns renascimentos de forma quase que independente. Então, sim, as publicações especializadas possuem seu público. O desafio é como é que a gente sustenta isso na linha do tempo, porque, enfim, depende de funding, depende de assinaturas, depende, enfim, de alguma coisa para manter e sustentar esses veículos funcionando. A gente viu também um ano muito forte de pressões políticas e ideológicas dentro do mundo dos games. Então, alguns estúdios e alguns títulos enfrentaram verdadeiras campanhas de ataques organizados, né? E isso tem um impacto aí sobre criatividade ou até sobre liberdade artística. Então, é importante a gente também ficar de olho sobre isso e dar realmente a liberdade para as pessoas criarem, enfim, o jogo que quiserem. O sucesso vai ser determinado, na verdade, pelo consumo, pela quantidade de players que vão estar ali e as suas comunidades. Cresceram, em contrapartida, né, jogos que são mais sociais e cooperativos, né, aqueles jogos que a gente costuma chamar de friendcore.
né? E também o movimento de organizações trabalhistas dentro da indústria. A gente viu aqui muita sindicalização de games, né, de estúdios, enfim, e etc. E falando em grana, né, e forma de fazer com que os games parem de pé, né, e até as publicações parem de pé, estúdios recorreram sim a crowdfunding como alternativa. Então, a gente tem discutido aqui, né, a dificuldade financeira de colocar de pé alguns títulos, e esse modelo antigo, né, de estúdios se fecharem em si mesmos e colocarem um caminhão de dinheiro para anos depois lançarem um título, talvez esteja num caminho aí de morrer. Enfim, então 2025 eu acho que mostrou que a indústria dos games teve uma mudança forte aqui. A inteligência artificial já é real, o trabalho está mais frágil, o dinheiro está mais escasso, mas a gente continua a ver que criatividade, colaboração e uma vontade enorme de reinventar o setor continua realmente vivo. E como é um setor que continua a ser trendsetter, eu acho que a gente vai acompanhar de forma bastante interessante o que está acontecendo nesse mundo para 2026. Vai começar a segunda temporada de Fallout, hein? Não, isso aí. Isso é uma outra coisa inacreditável, né? O quanto a indústria dos games tem pautado as outras mídias todas, né? Nesse cross-mídia sem fim aí que a gente tem visto. Agora tem uma coisa... Não vai ter mais nada? Eu acho que ainda vai ter, Renato. É que o The Last of Us ele precisa se recuperar um pouquinho do que foi essa última temporada, onde você tinha uma série de episódios com diversos diretores e produtores diferentes trabalhando. Então, o arco narrativo ele se perdeu um pouco. Tem episódio que parece que você está assistindo mais Gilmore Girls do que The Last of Us. Então, eu acho que a gente precisa encontrar agora, dentro desses produtores, né, dentro desses diretores, aqueles que efetivamente mais conseguiram capturar a essência do jogo e do arco narrativo, para aí, então, chegar talvez com o episódio 3, enfim, e dar sequência nessa história. Mas eu disse que tinha uma notícia aqui que perpassava por tudo isso aqui, e, gente, olha, se vocês, no futuro, quiserem lembrar qual é o número do movimento que pode definir o futuro de vocês, né? O movimento 37, qual é o movimento 37 de vocês para 2026 e precisarem recorrer a este episódio do Trends News, talvez seja melhor vocês salvarem isso no HD de vocês. No HD? No HD ou no disquete, não sei, enfim, a gente precisa pensar o que a gente faz. 38% de todas as páginas de internet que estavam disponíveis em 2013 já não são mais acessíveis. Isso aqui é um dado realmente preocupante. E quando a gente olha, né, até para pesquisa científica, 54% de todas as páginas do Wikipedia contém pelo menos um link de referência para uma seção para uma página que não existe mais. Então, também a gente precisa entender assim, o que está acontecendo, né? A gente tem pouca consciência do que está acontecendo, mas a verdade é que tem muita coisa desaparecendo. E se tem muita coisa desaparecendo, a gente pode estar instruindo de forma errada, incompleta, incoerente as inteligências artificiais. A gente pode estar perdendo informações importantes e relevantes da nossa forma de comportamento do passado. Enfim, eu acho que, de uma certa forma, isso perpassa por um pouco tudo aquilo que a gente comentou aqui, e foi um dado que realmente me assustou. Eu vou deixar o link para esse estudo e para essa pesquisa também aqui no nosso chat. Assim, enfim, depois fica disponível para todo mundo aqui poder consultar, mas realmente me assustou, porque o dado é impressionante, né? Acho que em 10 anos a gente perde muita coisa daquilo que foi construído para a internet. E aí a gente está falando, sim, de coisas científicas, links governamentais e etc.